Ah, Olá, tudo bem? Eu sou Joaquim Branandini Neto, tenho a formação de Engenharia Industrial Mecânica com especialização na área de segurança do trabalho e na área do meio ambiente. Durante a minha carreira profissional, eu trabalhei por 39 anos na empresa Mercedes-Benz do Brasil e atuei em várias áreas, entre elas manutenção, produção e na área também de qualidade e logística. Eu quero aproveitar nesse momento, com a minha experiência e a minha área acadêmica, contribuir com um item da norma NR12, onde que tem um item que fala sobre manutenção, inspeção, preparação, ajustes e reparos aplicados em máquinas e equipamentos. Então, eu pretendo abordar com base em normas técnicas e a minha experiência contribuindo com esse item. Então, vamos dar sequência. Na NR12, o item 12.111 fala sobre manutenção, inspeção, preparação, ajustes e reparos. E esse é o meu propósito aqui hoje. Como que podemos classificar os meios produtivos para que a gente possamos atender esse item que a norma está pedindo. Embora pareça ser uma coisa simples e fácil, mas quando você tem um parque fabril, como nós tínhamos, de aproximadamente de 1.300 máquinas e equipamentos, requer aí um planejamento constante para atender todos os itens dessa norma em todos os equipamentos. Também quero abranger o item 12.4, a letra B, que vai de encontro com essas medidas administrativas ou de organização de trabalho. Então, com esses dois itens, com aquilo que eu quero apresentar aqui hoje, nós vamos conseguir classificar os meios produtivos e atender o item 12.111. Bom, vamos começar então. Então, o item 12.111, ela tem uma definição, como podemos ver, que as máquinas e equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva e corretiva, na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, conforme as normas técnicas oficiais nacionais vigentes e, na falta dessas, as normas técnicas internacionais. Observem que eu abrangei algumas palavras que eu quero trabalhar. A primeira delas, a palavra manutenção. E depois a gente vai falar um pouco sobre preventiva, corretiva. E lá na frente nós vamos dar uma orientação com relação a essa periodicidade. Quero reforçar que os fabricantes dos meios produtivos, das máquinas e equipamentos, eles já estabelecem todos esses detalhes para nós. O que nós vamos ter que aprender é que, com o passar do tempo, os nossos meios produtivos vai requerer um ajuste, porque as orientações do fabricante, eles precisam ser ajustados pelos próprios desgastes que esses meios vêm sofrendo ao longo do tempo. Então, a palavra manutenção, eu trouxe aqui uma definição que vai atender de uma forma geral. O que é uma manutenção? É um conjunto de ações que visam a preservação de instalações, máquinas e equipamentos, de modo a reduzir o máximo o tempo de paralisação da produção, sem afetar os padrões de qualidade pré-estabelecido, que pode ser definido como manutenção. Bom, esse conjunto de ações vai ajudar, né, no estabelecimento e na classificação desses meios que eu quero comentar. Quero aproveitar também e abordar como nós definimos, né, máquinas e equipamentos. Então, para nós, tudo aquilo que ocorria a transformação do produto, nós estabelecemos como sendo um meio produtivo que chamamos lá de máquina. Os equipamentos são os meios utilizados para que esse processo aconteça. Por exemplo, uma talha, um equipamento de guindar, uma monovia, uma esteira transportadora de produto, todos esses meios nós denominamos lá como equipamento. Por que isso ajuda nós nesse processo? Porque quando nós formos estabelecer uma planilha de atuação, nós podemos separar, né, por classificação, o que são máquinas
e o que são equipamentos. Também ressalto que várias empresas têm a maneira de trabalhar e estabelecer essa denominação que eu acabei de falar agora. O item da norma fala sobre manutenção preventiva. O que eu entendo por manutenção preventiva, que ao longo do tempo nós colocamos em prática, é aquela que nós realizamos de uma forma periódica e o objetivo é que o meio não venha parar. Então, seria atuando na prevenção da falha. Isso requer, que o meio ele seja retirado da operação, porém não afetando a produção. Ela continua, de forma normal. Essa ação preventiva ela tem que ser planejada e de comum acordo com o pessoal da operação. Um outro item que a norma também fala é a manutenção corretiva. Essa manutenção nós estabelecemos do linguajar muito conhecido, quebrou, consertou. É aquela que quando o meio produtivo para de produzir por um momento que uma ocorrência de falha. Essa manutenção é a manutenção mais clara que possa existir dentro de um parque fabril, porque as consequências dela podem afetar, de certa forma, a produtividade da empresa. Um exemplo bem claro, se um meio produtivo no início de uma linha de produção, ele acaba ocorrendo a corretiva, ele vai acontecer de parar todas as máquinas subsequentes por causa desse meio que teve a corretiva. Então, a manutenção corretiva, de preferência, deve ser evitável. Mas, embora estaremos sujeitos a ela acontecer e temos que atuar nela. Eu também trago aqui um item que não está lá na norma NR12, mas muito aplicado pelas empresas. Chamamos isso de manutenção preditiva. É aquela manutenção que eu vou fazer um diagnóstico do item, da máquina, através de uma análise estatística e que vai permitir, através da vida útil deste componente, eu determinar se ele está chegando na sua vida útil final e aí atuar somente naquele componente para que a máquina não venha sofrer nenhuma manutenção corretiva. Existem várias maneiras de você atuar na manutenção preditiva. As mais comuns que tivemos contato é a análise de vibrações, termografia, ultrassom e análises de lubrificantes. Todos esses levantamentos nos dão um prognóstico do item que estamos avaliando e podemos atuar de forma isolada naquele item para que a máquina não venha parar. Algumas empresas trabalham em conjunto preditiva e preventiva. Isso pode ser feito também. Eu tenho já levantamento dos itens que provavelmente vão ter problema, planejo a preventiva, atuo naquele item que foi levantado na preditiva e posso atuar em outras partes que não foi feito aí pela manutenção preditiva. Bom, desta forma nós detalhamos um pouco o item chamado manutenção, de uma forma bem simples e singela, para que a gente possa entender e dar sequência no item da NR12. Então, lembrando que as manutenções preventivas com o potencial de causar acidentes, elas devem ser objeto de planejamento e gerenciamento efetuado por profissional legalmente habilitado. O próprio item, como a gente viu aí, 12.111.1. Então, como podemos dar sequência se até o presente momento abordei item de manutenção? A sugestão é que nós possamos classificar os meios produtivos abrangendo 3 itens, como podemos ver aí: segurança, operação e manutenção. Quando falo em segurança, qual é o risco que esse item pode apresentar ao operador, às pessoas que estão ao seu redor? É um risco de determinado, severo, a severidade, a frequência e exposição? Na operação, vai ter perda de produção ou vai ter deficiência de produção? E a manutenção, como que eu vou classificar? Qual que eu atuo primeiro? Qual que será o custo da minha manutabilidade deste item, Então, o método ABC é um método muito utilizado por muitas empresas. Então, vocês começam a observar, de certa forma, que esse item há uma necessidade de ser coordenado pela gerência de manutenção da empresa
mas é extremamente importante que ele convide pessoal da operação e da segurança do trabalho. Pode ser convidado um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho. Na parte de operação pode ser convidado um engenheiro de produção, pode ser convidado um gestor da produção, um líder ou um técnico de produção. A mesma coisa também, a manutenção pode ser convidado um engenheiro de manutenção ou um técnico de manutenção. Mas eu quero fazer um adendo para essas três áreas, que nós devemos, nesse comitê, envolver pessoas operacionais. Então, por exemplo, na segurança do trabalho, é extremamente importante que convidamos o cipeiro, se a empresa tiver esse profissional que exerce a função de cipeiro eleito. Se não tiver, ela pode convidar, de repente, um trabalhador que tem experiência, né, no meio produtivo, que vai ajudar bastante nessas informações. Na operação, é extremamente importante que eu possa envolver ou um operador que conhece bem os meios produtivos, ou um líder, depende de cada função da empresa. E na manutenção, é imprescindível que eu convide um manutentor com grande experiência, tanto na área mecânica, como na área elétrica, eletrônica e na área de lubrificação. Então, esse comitê montado, sendo coordenado pela gestão da manutenção, vai assegurar que essas três classificações vai atender um equilíbrio e a empresa ser eficiente e eficaz na sua produtividade. Bom, vamos dar sequência. Na área de produção, o que podemos avaliar? Então, observe que esse trabalho é um trabalho bem longo na primeira vez. Se eu tiver um parque fabril com uma grande quantidade de máquinas e equipamento, cada um deles deve ser avaliado de forma segura em cada item desses que eu tenho falado até o presente momento. Então, por exemplo, se pegarmos um item isolado, nós devemos avaliar se ocorrer um acidente, qual é a severidade do dano. Ela vai causar um dano leve, um dano médio ou um dano grave. Aí eu posso analisar também a probabilidade da ocorrência do dano. E aí podemos classificar na letra A, na letra B, na letra C. Se a frequência e a duração de exposição das pessoas ao perigo a este equipamento ou esta máquina, nós devemos avaliar como que é essa frequência. Podemos avaliar também a probabilidade da ocorrência desse evento perigoso. E também avaliar as possibilidades técnicas e humanas para evitar ou limitar o dano. Quer dizer, o que o equipamento tem de segurança, o que pode, de repente, um trabalhador cometer um erro que somos passíveis de cometer esse erro e esse dano não conseguir ser evitado. Esses itens eles se encontram nessa norma NBR 14.009 de 1997. Então, o profissional que vai ser convidado da área de segurança, o cipeiro e as demais pessoas precisam estudar essa norma na sua totalidade, que traz sugestões para a gente avaliar se o item se encaixa na classificação de cada item que eu mostrei aqui nesse slide. Dessa forma, não é a única orientação, podemos classificar. E após classificar o item, nós vamos colocar prioridade, qual eu dou como sugestão, sempre classificar de prioridade 1 até 4. O que eu chamo de prioridade 1? Esse equipamento ou máquina, ele causa um dano grave? Então, podemos chamar de prioridade 1. Se é um dano médio, prioridade 2. Se é um dano leve, prioridade 3. E se eventualmente não venha causar nenhum dano para um trabalhador no momento da operação, ele pode ser chamado de prioridade 4. Embora alguns especialistas possam dizer que nenhum equipamento deixa de causar nenhum dano, mas um sistema totalmente automatizado em operação que não tem contato com nenhum trabalhador de operação, ele tem essa possibilidade de não causar nenhum dano. Pode causar dano para os profissionais da área de manutenção quando está atuando na sua manutenção. Então, essa é a forma como eu oriento esse estabelecimento
para classificar de 1 a 4 na área de segurança. E vai ser dessa mesma forma que vamos fazer com a área de manutenção e com a área de operação. Na área de operação, nós fazemos da seguinte forma. Se esse equipamento, quando ele ficar fora de serviço, ele causa perda de produção, não tem opção, não tem como você fazer nenhuma alternativa, classificamos ele como prioridade 1. Um exemplo, equipamentos bem específicos, equipamento de brunir, são equipamentos bem específicos que geralmente as empresas não têm opção. Quando ele para toda a sequência da produção que ele está atuando. Então deve existir máquinas e equipamentos que se encaixam nessa prioridade. Aí esse comitê precisa conhecer bem o seu parque fabril e aí, de certa forma, classificar o seu meio produtivo. A prioridade 2 é seu equipamento prioritário em condições deficientes de operação. O que se encaixa aqui? Tem equipamento que, de repente, uma das atividades ele está com problema. Ela é desabilitada nesse equipamento, esta atividade, e é feito em equipamento seguinte, que é possível de ter essas opções. Então, a operação nesse equipamento, ele não é feito na sua totalidade, tendo que ser fazer em outro equipamento. Porém, não para totalmente a produção. Há uma redução do fluxo de produção e há sim uma perda, mas não na sua totalidade. O equipamento 3 é aquele que tem opções para o meio produtivo substituir. Então, se ele ficar fora de produção por um período, que a empresa vai determinar, ele não causa nenhuma perda de produção. Causa sim um deslocamento de atividade que vai ser necessário outras ações para manter a produtividade daquele fluxo produtivo. O equipamento 4 ele não é prioritário, é um equipamento que praticamente a empresa tem outras opções e não afeta de forma direta a sua produção. Então aqui também nós trazemos uma classificação de 1 a 4 para a sua classificação no item operação. O item de manutenção também nós trazemos de 1 a 4. O que é o item 1? Aquela que a manutenção deve ser feita imediatamente após detectada a sua necessidade. São geralmente equipamentos bem específicos, que não podemos ter a parada do equipamento. Então há uma necessidade de eu atuar de forma bem rápida, correta e justa. A prioridade 2 é a manutenção que pode ser feita de forma rápida, até 24 horas. Geralmente são equipamentos em que eu consigo atuar as atividades desse equipamento em outros locais, né? Como a gente classificou lá a operação no item anterior. Aí eu posso atuar de forma rápida, mas com um tempo um pouco mais considerado do que o item 1. O item 3 é a manutenção que possa ser adiado por alguns dias. É como o item da manutenção ele vai linkado muito com a operação. Eu tenho um outro meio produtivo que eu vou deslocar a produção e consigo atuar fazendo uma série de ações para que possa atender à necessidade. A manutenção do item 4 é aquela que pode ser executado caso haja disponibilidade de mão de obra para a manutenção. Então é um item que ele não é tão extremamente importante no meio produtivo. Bom, após fazer a classificação com esse comitê desses 3 itens, nessas 4 prioridades, né, nós chegamos a uma tabela que a empresa deve montar com relação ao item de segurança, operação e manutenção. Aqui é um exemplo de uma forma resumida. Então, o equipamento que tem classificação 1 nos 3 itens é o equipamento que é prioridade e atende o item da norma 12.111, porque na segurança ele é extremamente importante, né? A operação também e a manutenção também. Aqui eu faço um adendo que num parque fabril que nós tínhamos lá de 1.400 aproximadamente equipamentos e máquinas, entre 30% a 40% se classificou nesses itens aqui. Aí a empresa tem que fazer um planejamento com a demanda da sua mão de obra e classificar as frequências e disponibilidade para que possa ser atendido esse item. O mesmo exemplo eu coloco lá, se um equipamento ele é tudo item 444, ele não existe prioridade, mas embora deve ser gerenciado
pela equipe para poder atender. Eu quero, de certa forma, finalizar um item dizendo assim que esse comitê ele tem que ser bastante maduro. Quais os desafios que eu encontro dentro de uma empresa? Por exemplo, se eu sou da operação e acho que para mim tudo é crítico, se eu sou da manutenção, eu acho que todos os equipamentos, tudo é crítico, e se eu sou da segurança e acho que todos os equipamentos é item 1 e é todos críticos, então a empresa vai ter um caos aí, porque tudo para ela será crítico. Então a gente precisa realmente ter uma maturidade profissional para entender, somar nesse comitê para que a empresa possa ter um planejamento seguro, atendendo todos os itens de qualidade, segurança e operação, e a produtividade dessa empresa possa ser mantida, assegurando assim o estabelecimento no mercado e, de certa forma, a garantia de uma produtividade e mantendo todos os seus profissionais com o seu trabalho assegurado. Bom, após feito todos esses levantamentos, a norma 12, NR12 12.112 pede que essa manutenção seja registrada. Existem várias maneiras de registrar, desde uma maneira simples, num livro, meio físico, onde é registrada cada ação, cada maneira que foi feita essa manutenção em cada equipamento, e aí a cada frequência de atuação você pode, né, atuar para que possa ter um histórico desse equipamento, desta máquina. Mas você também pode usar, hoje temos muitos meios informatizados, que já gera a ordem de serviço com as ações que foram atuadas no atendimento anterior, para que o profissional possa avaliar e dar sequência, né, na sua asseguridade do meio produtivo, garantindo a produção. Então, após o estabelecimento dos equipamentos com suas prioridades, deve ser cadastrado ordens de serviços com suas respectivas frequências para execuções e registro atendendo assim o item desta norma. Bom, de uma forma simples, porém concisa e bastante operacional, essa é a maneira que possamos classificar os nossos bens produtivos, olhando na ótica de segurança, operação e manutenção. Aqui foram as referências que eu utilizei para fazer essa palestra, para aplicar esse treinamento. Não são as únicas, né? Volto a reforçar que os manuais das máquinas e equipamentos são uma fonte extremamente segura e bastante lucrativa na pesquisa para atuar nesses itens aí. Tem aí o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Estaremos em breve disponibilizando esse curso, esse treinamento no site da Migratum, né? E se você quiser se interessar mais, disponibilizar mais, estaremos à disposição para aquilo que você precisar. Obrigado.